isso. Mas quando você for abrir no celular, não vai se distrair. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui no Face, no Instagram, no WhatsApp. Vigia, não deixa nada roubar a sua atenção. Porque daqui eu consigo enxergar, vocês não sabem, mas daqui eu enxergo. Vejo as telinhas azul, telinha verde, né? Daqui a pouco eu estou falando algo tão sério aqui, a pessoa está dando risada sozinha. Vocês não me enganam. Glória a Deus, estou brincando, gente. Mas vamos lá, Êxodo capítulo 2. Quem já encontrou, diga amém. Versículo 1 diz assim: Êxodo 2, versículo 1. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Quantos meses? 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à beira do rio. E armando o menino, postou-se de longe. Ela ficou de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó, descendo a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou, e abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: do menino dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-no, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés. E disse: porque das águas o tenho tirado. Oremos, feche os olhos. Ó Deus, fale conosco nesta manhã linda de domingo, esse culto tão cheio da Tua presença. Continue falando conosco, Pai, e nos abençoe. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Antes de eu começar a pregar, deixa eu explicar algo para vocês. Eu tenho sido desafiado nessas últimas semanas a ministrar de acordo com aquilo que os pastores desta igreja têm ministrado na semana. Porque eu acredito que Deus não fala só comigo, que Deus fala com outras pessoas, inclusive que Deus fala com você. Quem entendeu, diga amém. Eu acredito que Deus fala com você. E eu tenho pedido para os pastores, na verdade eu pedi algumas vezes, não é algo fixo, né? Mas eu pedi algumas semanas atrás para que a pastora Nádia e o pastor Cleiton preparassem uma campanha. E eles prepararam uma campanha, um tema. Deus deu para eles, não foi para mim, foi para eles. E no domingo eu ministrei em cima do tema que eles colocaram. Essa semana eu pedi para o pastor Adriano, pastor Roseli, prepararem um tema. E eles prepararam um tema: planos e sonhos, tempo e propósito. Repita comigo: planos e sonhos, tempo e propósito. Eu falei Jesus, né? Interessante, eu acho legal pregar isso, né? Mas adaptar um tema desse para o domingo não é uma missão tão simples. Adaptar um tema desse para um domingo, culto, esse culto da manhã que é um culto misto. O que é um culto misto?
É um culto de misto quente, né? Não. O que é um culto misto? É um culto mesclado. Porque aqui nós chamamos de culto de obreiros, mas aqui não são 100% obreiros. Tem obreiros, tem pastores, e tem membros, tem adolescentes, tem jovens. Então é um culto misto. Eu não posso usar uma linguagem apenas se eu estivesse falando para pastores. Porque se eu for pregar para pastores, é uma outra linguagem. Se eu for pregar para obreiros, é uma outra linguagem. Se eu for pregar para obreiros e pastores, é outra linguagem. Se eu for pregar para a igreja no domingo, é outra linguagem. Então, eu tenho que pensar de que forma eu posso adaptar isso. De que forma eu consigo pensar, adaptar algo e buscar de Deus esse algo para ministrar para vocês. Porque se você não é obreiro, você vai ouvir e falar assim: foi legal o culto, né? Mas achei que o pastor estava bravo, achei que o pastor, né? E não é isso. É que eu preciso entender qual é o público que está me ouvindo. E esse tema que eles colocaram, essa proposta de tema que eu abri aqui, eu achei interessante. Mas eu dividi ele. Eu dividi ele no meio. Porque hoje eu prego 2 vezes. Eu prego agora e prego à noite. Então agora de manhã eu vou falar da primeira parte do tema: planos e sonhos. E à noite eu falo de tempo e propósito. Posso ouvir amém, queridos? Eu tenho a palavra para pregar agora. Para pregar à noite eu ainda não tenho, né? Eu acho que eu tenho, mas agora eu tenho. Essa primeira parte, planos e sonhos. Eu acho interessante, porque quando a gente olha para a Bíblia, e agora eu já entro na pregação, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que planos, primeira coisa, planos, eles nem sempre acontecem conforme nós planejamos. A gente olha para a Bíblia e vê isso. E se a gente olhar para a nossa vida, a gente vê que isso é verdade. Porque nós somos incentivados a fazer planos, a sonhar coisas, nós somos motivados a isso. Você vem nos cultos e você ouve essas palavras que motivacional, que eu tenho um pouco de reserva com essas palavras. De vez em quando umas pessoas perguntam: pastor, você ouve tal pregador? Eu fico até sem jeito de falar, né? Porque eu sei que a pessoa ouve, gosta, admira. Você quer saber mesmo? Você ouve? Eu não ouço. Eu não consigo ouvir. Porque o Evangelho não é isso. O Evangelho não tem nada a ver com isso. O Evangelho é muito além disso. Então nós somos tentados no sentido, nós somos incentivados a fazer sonhos, planos. Só que às vezes nós entendemos, ou melhor, nós não entendemos que esses planos, eles só acontecerão se eles estiverem de acordo com a vontade de Deus. Existem algumas maneiras da gente pensar sobre Deus. Algumas pessoas acham o seguinte, que Deus foi um ser que deu corda. Sabe aqueles brinquedos de corda? Aqueles robozinhos, aqueles negocinho que ficava assim, batendo no tamborzinho. Algumas pessoas pensam que Deus foi lá, criou tudo, pegou o mundo, deu corda e falou: agora vocês se viram aí. Que deu as costas e o mundo está girando e a gente está aqui nessa vida. E que Deus não interfere. E que Deus não vai interferir. E tem outros que pensam o seguinte, que Deus, tudo está aqui, na dinâmica do controle de Deus. E tem gente que diz assim: pastor, mas não vai cair uma folha da árvore se Deus não permitir. Está na Bíblia. Está na Bíblia onde? Isso não está na Bíblia, isso é um ditado. Que tudo que acontece, então tem pessoas que acham que tudo também foi Deus que foi articulando. Eu particularmente acredito que a gente consegue enxergar essas duas visões pelos textos da Bíblia. Se isso daqui fosse um debate, seria até difícil. Porque a gente consegue ver textos que mostram, que de fato Deus deu a nós essa liberdade,
Mas existem outros textos que mostram que Deus tem um plano maior, um plano macro. Que esses planos micros, nós temos essa autonomia de decidir, de escolher. Mas o plano macro de Deus, maior de Deus, Jó vai dizer: os seus planos não podem ser impedidos. Então, olhando para esse tema que os pastores colocaram para a gente, pensar nesses planos de Deus, ou nesses planos nossos, nós precisamos entender, em primeiro lugar, nem sempre os nossos planos são os planos de Deus. E nem sempre os planos que Deus tem para nós é aquilo que nós já temos aqui, inseridos no nosso coração. Nós podemos correr o risco de fazer o que Jeremias vai falar, cometer enganos, porque o nosso coração, ele também tem uma tendência a se enganar. Enganoso é o coração, quem o conhecerá, diz a Bíblia. Então nós podemos também ter o nosso coração equivocado, achar que algo é bom, achar que algo é positivo, e Deus vai dizer: não é o que eu tenho para você, eu tenho outras coisas para você. E de repente algo frustra. Por que vai frustrar? Porque Deus tem um plano maior para as nossas vidas. E eu entendo que para cada frustração que acontece, tenham fé nisso, irmãos, de verdade, que para cada frustração que acontece, Deus tem um plano maior lá na frente nas nossas vidas. Posso ver amém? Cada frustração aqui, Deus tem um plano maior. E eu olhei para esse texto que eu quero ministrar para vocês, que eu fui impulsionado por Deus para ministrar para vocês, que fala de uma mulher, fala de uma família, fala do nascimento de Moisés. E para quem não está aqui localizado no texto, antes de Êxodo vem o livro do Gênesis. E lá no livro do Gênesis mostra os patriarcas, os pais da nação de Israel. São 3: Abraão, Isaque e Jacó. Os filhos, Jacó com a sua família, Jacó e os seus filhos foram parar no Egito. Não dá tempo de eu pregar isso tudo, mas eles foram parar no Egito. E lá na Bíblia, e lá no Egito, melhor dizendo, nós temos a imagem de José, que foi o governador do Egito. Quem que pregou José? Foi o pastor ou a pastora? A pastora pregou José. Então, ele foi o governador do Egito. E quando ele governa o Egito, quando ele está lá na liderança, quando ele está tendo aquele sonho, a interpretação dos sonhos, dos anos de escassez, dos anos de fartura e depois dos anos de escassez, a fome veio sobre a terra. E Jacó e seus filhos descem para o Egito. Então aquela família, aquele clã, que era chamado, não era povo de Israel, era povo hebreu. Que existe uma diferença entre povo de Israel e povo hebreu. Tem gente que faz uma mistura toda. Uma hora eu explico. Eles descem para o Egito, eles ficam no Egito. E diz a Bíblia que o povo estava lá, o povo hebreu no Egito, escravizado. E eles ficaram escravos, eles ficaram nessa condição por 400 anos. Sabe o que é isso, irmãos? 400 anos? 4 séculos. Eles ficaram no Egito. E diz a Bíblia que estava tudo bem para eles. Pastor, mas como que o povo consegue se adaptar, se conformar a uma realidade de escassez? Isso é do humano. O humano se adapta, irmãos. O humano tem essa capacidade de adaptação, de acostumar com dor, de acostumar com humilhação, acostumar com sofrimento. E foram 400 anos, só que Deus tinha um plano para aquele povo. E a primeira coisa que Deus fez foi: eu preciso tirar esse povo da zona de conforto. Provoca o seu irmão, diga para ele assim: Deus, mais forte, diga Deus, Ele vai te tirar da zona de conforto.
tudo bem. Tá tudo bem. Daqui a pouco Deus fala assim: deixa eu tirar ele da zona de conforto. Está na hora de orar mais. Daí para Deus tirar a gente da zona de conforto, para a gente orar mais, está na hora de começar a mexer. Você está muito acostumado, muito adaptado, e você vai levando, empurrando com a barriga. É fácil empurrar com a barriga, ainda mais alguém com meu porte físico assim. Eu empurro com a barriga. Eu e alguns outros aqui, né? Eu não quero citar, mas você sabe de que. Vai empurrando, vai levando. Mas chega uma hora que Deus fala assim: vou tirar da zona de conforto. Eu quero mais, eu quero águas profundas. Pronto. Se Deus resolver ter mais intimidade com você, se Deus resolver te chamar para particular, você vai lembrar de mim, você vai lembrar da pregação, você vai lembrar de Êxodo, e você vai falar: pastor, de uns dias para cá Deus permitiu, de uns dias para cá Deus chacoalhou minha vida, de uns dias para cá Deus fechou uma porta na minha vida, Deus me tirou daquele negócio que todo mês eu tinha lá, aquela migalha, Deus me tirou dessa migalha e agora me chacoalhou. Só que é o seguinte: agora que Deus me chacoalhou, Ele me levou para águas profundas. Agora que Ele me chacoalhou, Ele começou a mexer com a estrutura da minha vida. Agora eu sou mais crente, agora eu oro mais, agora eu sinto Deus, agora eu conheço Ele. Não é de ouvir falar, não, é de andar com Ele, na presença dEle. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aí sabe o que Deus fez? Deus aumentou o agravo. Êxodo capítulo 1, estou no capítulo 1. Deus aumentou o peso. Eles começaram a sofrer mais. Sofrimento tem a tendência de nos aproximar de Deus. Daí o faraó começou a ter umas ideias. Porque o faraó, que da época de José, que era amigo de José, já tinha morrido, claro. Não era que nem a rainha Elizabeth, que tem 400 anos. Morreu. Virou múmia, morreu. O outro não tinha mais acordo com José. José também já tinha morrido. E esse outro falou assim: esse povo está com muita moleza. Quantas horas eles trabalham por dia? Eles trabalham 10 horas por dia. 10 horas? Ué, o que eles fazem nas outras 14 horas? Eles dormem, eles descansam, eles comem, eles vivem. Não. A partir de agora, eles vão trabalhar 18 horas por dia. Ué, mas como que consegue trabalhar 18 horas por dia? Só vai ter 6 horas para descansar? Tá bom demais. E ela começou